segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão nesta noite. Com certeza, a nossa psicosfera já está sendo preparada muito antes de nós chegarmos. Os nossos zelosos amigos da espiritualidade, pertencentes a esta comissão luminosa de Abel Sebastião de Almeida. Essa egrégora que nos autoriza esse trabalho, que planeja o trabalho, que coordena e controla este trabalho, que nos conhece muito, sabe dos nossos detalhes e das nossas necessidades. Então, temos certeza desse auxílio, dessa ajuda que nunca nos falta. Então, eu vou pedir à nossa irmã Alessandra a gentileza de fazer a leitura desta página. Boa noite, meus irmãos. Uma excelente semana para a gente, né? Já que é o primeiro dia da semana. Mundo Regenerado, livro Vinde a Mim, Espírito, Irmão José, psicografia de Carlos Barcelli. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Sendo mundo de provas e expiações, a terra ainda há de levar bom tempo até que a humanidade faça com que ela se eleve na hierarquia dos mundos, passando a mundo de regeneração. Isso não significa dizer que entre os homens já não se encontrem espíritos que individualmente adentraram em sua fase de regeneração, não estando, porém, completamente regenerados. Ao deixar a sua condição inferior, a Terra, que não faz muito tempo, foi um planeta primitivo. Haverá de ser um orbe de regeneração, mas não regenerado, pois para que coletivamente se coloque em tal posição, os seus habitantes, em maioria, devem estar livres de características expiatórias. Porque tenha se arrependido de determinado deslize cometido, o homem, sem quitar o débito que contraiu, e, sobretudo, vencer as inclinações inferiores que o induziram ao erro, não pode dizer-se livre de tornar a errar. Assim, enquanto se encontrar em estado de regeneração, sem que, no entanto, tenha efetivamente se regenerado, o homem poderá claudicar, permanecendo indefinidamente na condição de aluno que não consegue aproveitar as lições que o promovam em seu estágio educativo. O espírito em regeneração não é um espírito regenerado, mas apenas um espírito imbuído do propósito de regenerar-se. A humanidade regenerada do futuro será uma humanidade sem faltas a serem expiadas, mas não isenta de provas a sofrer, por testes indispensáveis a maiores conquistas que um dia culminem na sua perfeição. Se, portanto, o homem da Terra não pode habitar um mundo em regeneração ou regenerado, não há que o impeça de que, mesmo vivendo num orbe com características ainda marcantemente expiatórias, ele trabalhe pela sua regeneração individual, procurando não desencadear novos karmas negativos para o seu destino. Para o espírito regenerado, que não mais pratica o mal de maneira consciente, a lei de causa e efeito deixa de funcionar em seu aspecto de resgate, muitas vezes compulsório, para somente lhe acrescentar bênçãos sobre bênçãos, na aquisição de méritos cada vez maiores. Que a gente possa exercer mais a caridade e tentar ficar nesse planeta, né? Eu, às vezes, fico pensando nisso.
É verdade que eu penso em algumas coisas fúteis, como, meu Deus, o micro-ondas, ou a fralda. Bem, meus irmãos, então nós vamos dando continuidade, prestar a máxima atenção à nossa irmã Vanessa, que vai dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa irmã Vanessa, que também é professora da evangelização. Não é? Por favor. Boa noite, meus irmãos. Vocês conseguem me ouvir bem? Maravilha. Bom, hoje nós vamos... Acho que está dando um barulhinho aqui no... Hoje nós vamos falar sobre os itens 6 e 7 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Então eu vou começar lendo os itens 6 e 7 e depois a gente segue para a explicação. Item 6. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Então aqui ele fala que a gente entende às vezes por que no nosso planeta tem tanta maldade, tem tantas pessoas que fazem o mal, que sentem inveja, que são egoístas. E aqui ele explica que não é a humanidade inteira que é assim. Não estamos todos os espíritos criados por Deus aqui no planeta Terra. Existem muitos outros planetas habitados por outros espíritos. E aí ele ainda fala aqui, deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. E aqui ele deixa bem claro que nos outros planetas, nos outros mundos, há também humanidade, então humanos também como nós, só que em diferentes níveis evolutivos. Item 7. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para os hospitais os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E, do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que se cumpriram suas penas,
o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, aqui nesse item, ele deixa bem claro qual é o nível da Terra, né? A gente já viu aqui, ele comparou o planeta Terra com um hospital, onde existem doentes e estropiados, uma penitenciária, um subúrbio, ou seja, lugares que realmente estão distantes dos gozos que a gente fala aqui, né? Dos gozos terrenos. Então, quem habita o planeta Terra? Todos nós aqui presentes, né? E aí ele fala aqui, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Então, se hoje nós estamos aqui no planeta Terra, é porque nós somos devedores. Estamos aqui para pagar a nossa dívida. Então, precisamos melhorar, buscar, evoluir, para que no futuro a gente consiga passar para um outro mundo melhor. E nesses itens 6 e 7, ele fala, né, que há muitas moradas na casa de meu pai, no capítulo 3, na verdade. Perdão, gente. E aqui eu trouxe, só para ilustrar, as fases, né, dos planetas, começando pelos primitivos, que foi onde a Terra iniciou a sua jornada evolutiva. Hoje nós somos um planeta de provas e expiações. No futuro, nós vamos passar para um planeta de regeneração, como foi falado ali no início. Depois do planeta de regeneração, nós passamos para o mundo ditoso e depois o celeste. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque isso vai ser falado mais para frente. Mas, basicamente, eu vou explicar aqui um pouquinho sobre o planeta Terra, que hoje é um planeta de provas e expiações. Então, nesse estágio vivenciado hoje na Terra, percebemos a convivência entre o progresso e o primitivo. O mal ainda predomina sobre o bem. Então é por isso que a gente percebe que às vezes o mal aparece muito mais. O egoísmo ainda está muito presente. Nos desenvolvemos moralmente, mas ainda incorremos em numerosos vícios. Então, muitos de nós que estamos aqui hoje, nós já evoluímos, com certeza, alguma coisa, mas ainda podemos perceber que o nosso comportamento tem alguns pequenos vícios que a gente tem uma certa dificuldade de poder consertar. Então, às vezes, a gente tenta ser um pouco melhor, mas aí a gente está no trânsito, um carro fecha a gente, aí a gente quer xingar o outro motorista, ou então alguém faz alguma coisa que a gente não gosta muito, e aí a gente fica chateado com aquela pessoa e vai guardando aquele rancor, aquela mágoa, né? Então são esses pequenos vícios, entre outros que muito piores que esses. Devemos superar ao mesmo tempo a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Aqui, quando ele fala inclemência da natureza, a Terra hoje é um planeta que sofre muito com alguns desastres naturais. Isso é comum dentro de um planeta de provas e expiações. Primeiro porque nós passamos por diversos momentos em que há necessidade de desencarnes coletivos que funcionam como, eu não vou dizer uma limpeza, mas é como se fosse pessoas que têm algo em comum e que encerraram ali e ou vão para outro planeta ou, enfim, eles têm algo em comum que precisam desencarnar juntos. Isso é muito comum acontecer num planeta de provas e expiações. E é por isso que às vezes a gente vê tantos desastres naturais. Devemos superar ao mesmo tempo a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, o que nos desenvolve simultaneamente as qualidades do coração e a inteligência. O planeta Terra é a escola e hospital. Então a gente está aqui para se curar e para aprender. Então é isso que nós viemos fazer aqui
no planeta Terra. Eu trouxe aqui esse trecho da Gênese, capítulo 18. Desculpa a demora, quem já assistiu a minha palestra antes sabe que eu sou ruim de números romanos. 18, acertei. Obrigada, Dionísio. A transição planetária da Terra. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, aqui na Gênese, que foi um dos primeiros livros da decodificação, ele já fala, né, que vai haver essa regeneração da humanidade. São chegados os tempos. Uma coisa interessante, que é legal de falar também, é entender o porquê que existem mundos diversos, cada um no seu momento evolutivo, e por que, de repente, poxa, a gente não coloca uma pessoa que ainda está aprendendo num mundo mais evoluído? Será que ela não aprenderia mais rápido? E talvez a gente possa fazer uma comparação. Vamos supor aqui um homem das cavernas. Imagina se a gente colocasse um homem das cavernas do mundo primitivo, que é só um mundo antes do nosso, aqui no mundo de provas e expiações. Vocês imaginam o quão difícil seria para eles e para os outros espíritos que estão num nível acima dele, a convivência, como seria difícil. Então Deus, na sua perfeição, conseguiu entender que cada espírito, estando num momento da sua evolução, num degrau evolutivo, deveria estar em planetas com outros espíritos próximos a eles, para que juntos eles pudessem evoluir e aprender. A Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração, atendendo ao progresso dos planetas dentro da ordem universal. Então, a gente está apenas seguindo o fluxo da ordem universal aqui. É inevitável a transição da Terra hoje de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Isso é um processo muito lento que demora muitos e muitos anos. Provavelmente nós não veremos nessa reencarnação, mas a gente já consegue, olhando um pouco para trás, a gente consegue perceber que houve sim uma evolução do nosso planeta de acordo com a história, né, que a gente já conhece, a história do mundo. Esse fenômeno envolve profundas transformações físicas, morais e espirituais. A transição planetária é um ponto de inflexão entre ciclos de progresso planetários em que os espíritos menos evoluídos ou mais atrasados, que se encontram estacionados em seus esforços de melhoria, dão lugar a espíritos que se desenvolveram e se encontram em graus mais avançados de evolução. Então, a tendência do planeta Terra, se tornando um planeta de regeneração, é que os espíritos que não acompanharem essa evolução não reencarnarão mais aqui. Então, esses espíritos que não são compatíveis, que vivem ainda muito em prol da maldade, do egoísmo, eles muito provavelmente não virão mais no planeta Terra no futuro. Então, a tendência da evolução do planeta é justamente fazer essa substituição. Os espíritos que conseguirem acompanhar continuarão aqui, e os espíritos que não, ou serão direcionados para outro planeta de provas e expiações para continuarem no mesmo nível, ou dependendo do grau de evolução que eles se encontram, se eles não conseguiram evoluir sequer um pouco, eles serão direcionados para o mundo primitivo.
Agora você imagina, a gente hoje aqui vivendo com Wi-Fi, celular, Smart TV, Smart secadora, Smart lavadora, tudo. A gente liga no celular e fala, Alexa, lava minha roupa. Essas pessoas vão para um planeta primitivo, viver no mundo das cavernas. Foi o que aconteceu com os exilados de Capela. Os exilados de Capela eram espíritos que estavam num grau de inteligência bem elevado, porém com a moral muito abaixo do que deveria ser para o planeta que eles estavam vivendo. E quando o planeta Capela passou, né, de uma etapa para outra etapa, ele passou pela transição planetária, esses espíritos que não conseguiram acompanhar a evolução do planeta foram direcionados para outros planetas. E aqui no planeta Terra a gente conviveu com muito desse... Conviveu não, né, gente? Porque assim, eles vieram há muitos anos atrás, na Idade Média. Então a gente pode ver um exemplo disso com a construção das pirâmides, por exemplo, que pouquíssimas pessoas conseguem explicar. Outros espíritos que foram inteligentíssimos, como Leonardo da Vinci. Eles eram, assim, seres humanos com uma inteligência totalmente distoante da época. Você vê pelas invenções que eles executavam, das ideias que eles tinham. Porque eles estavam com uma inteligência muito além do que o planeta Terra, na época, tinha ali como um padrão. Então, eles tiveram que voltar naquela época, que era uma época difícil pra caramba. Eu não consigo imaginar como é que era o planeta Capela antes, né, durante a evolução, mas devia ser melhor do que a Terra, com certeza. E todos esses espíritos exilados foram direcionados para outros planetas, alguns vieram aqui para a Terra. E o nosso planeta Terra, ele é um futuro planeta de regeneração. Como é que é esse planeta de regeneração? O que a gente vai encontrar nele? Então, nele nós encontramos calma e repouso para seguirmos em depuração. Servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, a gente está ali saindo da dificuldade dos mundos de provas e expiações, que é um mundo onde a gente ainda tem muitas dívidas para sanar de coisas de vidas anteriores. E a gente está ali no meio entre esse planeta e o planeta, entre os mundos felizes. Nos deparamos com alguns desafios e o convite para vivê-los é o de renovarmos o esforço de dedicação ao bem que existe, de forma que se torna maior e mais comum do que o mal. Então é um tipo de mundo onde a violência é muito inferior ao que a gente encontra aqui hoje na Terra. A maldade já não existe, o bem ele é superior ao mal. Então é um planeta que com certeza todos nós gostaríamos de viver. Então Deus criou muitas moradas para nós, né? Essas moradas a gente acabou de ver aqui, que são esses outros mundos, em diferentes estágios, né? Mas aqui eu trago uma reflexão. Talvez a principal morada seja a morada que carregamos dentro de nós mesmos. Essa morada interior que vai nos conectar com a morada exterior. Então, fica aqui uma pergunta para a gente iniciar essa reflexão. Como está a nossa morada interior nesse momento? Ela é uma morada de paz, de sossego, de felicidade? Ela é uma morada de excessos, de faltas? Ela é uma morada de conflitos, de traumas, de mágoas, de rancor? Ou ela é uma morada de caridade, perdão, fraternidade? Ou de ódio, guerras ou brigas? Ou um mix de todas? Porque também é possível a gente, em muitos momentos, entender
que nós devemos viver na caridade, no perdão e na fraternidade, mas ao mesmo tempo a gente sentiu um pouquinho de ódio do coleguinha, às vezes, que não agiu conosco de uma forma que a gente achou legal. Nós somos humanos, e isso é normal, principalmente no planeta em que vivemos. Mas a nossa missão aqui no planeta Terra é justamente buscar a nossa evolução. E quando a gente estiver com ódio do coleguinha, o ideal mesmo é que a gente pense, poxa, será que é esse o sentimento que um morador do planeta de regeneração tem quando alguém faz uma maldade com ele, né? Então, para que a nossa morada íntima esteja de acordo com a nova etapa evolutiva da Terra, é preciso prestar atenção na forma como vibramos. Precisamos nos questionar qual o nosso modelo de conduta. Seria Jesus o nosso principal modelo ou outros seres humanos? Porque hoje a gente percebe que no mundo inteiro, as pessoas entram num estado de idolatria que não é saudável. Então a gente vê pessoas idolatrando diversos seres humanos diferentes e esquecendo dos ensinamentos de Jesus. É percebido que no mundo atual, eu digo todos nós, porque todos nós já passamos por essa coisa da idealização de outros seres humanos, deliberadamente abandonamos o modelo de Jesus e passamos a seguir falsos profetas, sempre baseado em idolatrias. Então, o mundo, e aí eu não estou falando só de uma pessoa ou outra, eu estou falando do mundo inteiro, o planeta Terra. A gente vê extremismos, guerras incontáveis, intolerâncias, preconceitos, as pessoas movidas por paixões e ódios, sem pensar sequer no próximo, como ensinou Jesus. Então, nenhum desses pontos aqui que eu trouxe, eles são pontos que estão nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Muito pelo contrário, é sempre o contrário. É sempre o contrário. Algumas evidências do processo de transição planetária podem ser vistas ainda no acirramento da política, onde as posições de muitos são marcantes pelo radicalismo de ideias e posições, na onda de violência sem precedentes, que infelizmente ignora o diálogo. Então a gente vê isso em muitos países que estão em guerra, em que não existe uma conversa. Sempre eu quero saber do meu primeiro e dane-se o outro, e onde inocentes acabam morrendo e sendo prejudicados em prol de um capricho ou de uma vontade pessoal. Desencarnes coletivos, catástrofes naturais, aumento da criminalidade e conflitos emocionais e psicológicos são outras situações que indicam a instabilidade do ser humano, com reflexo no padrão vibracional do planeta. Então, alguns acontecimentos aqui do planeta Terra, como esses que eu acabei de mencionar, esses desencarne coletivo, as catástrofes, criminalidade, etc., eles são fortes evidências de que o planeta está passando por essa transição. E isso fica cada vez mais intenso, porque cada vez isso vai vir se tornando algo mais em evidência, justamente porque os espíritos eles vão começar a ficar muito diferentes uns dos outros. Então a gente vai ver os espíritos que estão realmente, de fato, acompanhando a transição do planeta e aqueles que ficaram estacionados e não conseguiram evoluir. Então todos esses espíritos hoje, que são causadores de guerras, de conflitos, agentes da criminalidade, pessoas que estão voltadas para a ação do mal,
elas não vão reencarnar mais aqui no planeta Terra quando for um planeta de regeneração. Elas não continuarão aqui. Elas irão para outro planeta. O fim da transição planetária só vai acontecer quando o ser humano tiver a consciência de que a violência e a vingança não têm fim. Aqui eu trouxe uma frase de Nelson Mandela que diz o seguinte: ninguém nasce odiando o outro pela cor, ou pela sua origem, ou religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar também. Foi uma frase da autobiografia dele, O Longo Caminho para a Liberdade, de 1994. Então, isso exemplifica bem a nossa jornada aqui no planeta Terra. Se nós aprendemos a odiar o nosso próximo, nós também podemos aprender a amar o nosso próximo. Então, Jesus veio ao planeta Terra para ensinar a gente a amar o próximo. Muitos de nós ainda não conseguimos aprender. Nós, né, todos nós estamos em diferentes etapas evolutivas, e é lógico que se alguém me perguntar para mim: Vanessa, você odeia alguém? Não, eu não, imagina. Mas será que quando eu chego perto daquela pessoa que não foi muito legal comigo, eu não baixo a minha vibração? Eu não fico tipo, essa pessoa, caraca, não gosto dela. Todos nós tivemos alguns desafetos ao longo da nossa vida, e quando a gente permite sentir o ódio do outro, sentir raiva do outro, a gente baixa o nosso padrão vibratório e a gente acaba não acompanhando essa evolução. Então a gente estaciona, a gente nunca evolui, a gente nunca volta, nunca dá passo para trás, mas a gente estaciona. Então às vezes a gente quer se vingar de alguém que fez alguma coisa, a gente quer ir lá tirar satisfação com aquela pessoa, a gente quer brigar, quer falar, quer discutir, quer ter razão, quer botar o dedo na cara do outro e falar: você fez isso comigo, você tem que pedir desculpa. Com qual finalidade? Com qual finalidade a gente age dessa forma? Porque o que a gente vai ganhar com isso? A gente está baixando o nosso padrão vibratório, a gente está atraindo espíritos sofredores para perto de nós, porque os espíritos de luz, eles não acompanham esse comportamento, não. Quando eles veem que a gente está brigando, ou eles saem de perto, eles tentam ajudar, mas se a gente não permite, eles vão embora, e quem se aproxima da gente são os espíritos sofredores. Aí, esses vão chegar lá e falar: briga mais, vai lá, bota o dedo na cara dele, vai lá, fala isso. E não se enganem, porque nós somos, já disse Kardec na decodificação, nós somos mais influenciados pelo... o espírito, através de Kardec. Nós somos mais influenciados pelos espíritos do que pensamos. Então, como disse Jesus, vigiai e orai, prestar muita atenção no que a gente anda fazendo, no que a gente anda falando, no nosso comportamento, porque é isso que é o hábito de agir corretamente que vai fazer com que a gente evolua. Então é difícil, mas se a gente começar agindo certo, no momento de raiva, em vez de querer brigar com a pessoa, respira e fala: não vou fazer isso. Você já venceu essa batalha. Sai de perto, é uma de várias, mas é assim que começa. Nesta nova era, os espíritos reencarnarão mais conscientes de seus propósitos de vida, das leis divinas e do papel que desempenham no grande plano de Deus. Então, hoje, muitos espíritos ainda têm uma dificuldade muito grande de entender o que estão fazendo aqui no planeta Terra. Então, muitos ficam perdidos, acabam se entregando a vícios e perdem o verdadeiro propósito da evolução.
No planeta de regeneração, os espíritos já vão ter uma consciência mais clara do que estão fazendo aqui encarnados. Compreenderão que cada escolha reflete diretamente em seu progresso espiritual. Então, é o que eu acabei de falar aqui. A gente faz escolhas o tempo todo. Todos os dias nós escolhemos A, B ou C. Então, quando a gente está com vontade de brigar com alguém e a gente não briga, é uma escolha. Então, cada escolha reflete diretamente em seu progresso espiritual. E que o amor e a fraternidade serão as bases para a convivência nesse novo estágio planetário. Então, também não é só a gente falar assim, eu não brigo com ninguém, eu sou de boa, não me meto em confusão. Mas você vive também no amor e na fraternidade? Qual é o bem que você faz, além de não se meter em briga? Você fica lá quietinho, mas também não faz nada, né? Uma caridade... Então, os espíritos do planeta de regeneração, eles entendem que o amor e a fraternidade são as bases para a convivência nesse novo estágio planetário. Embora essa transição planetária pareça distante ou até utópica, ela já está em curso. Então, a gente já está vivendo essa transição. Como a gente sabe, essas catástrofes, esses desencarnes coletivos, como o tsunami, por exemplo, todos eles fazem parte dessa mudança pela qual o planeta está passando. Muitos espíritos que não atingirem o grau de evolução necessário para acompanhar a Terra nessa nova fase não mais reencarnarão aqui. Então, como eu falei, quem não acompanhar o processo evolutivo ou vai ficar em outro planeta de provas e expiações ou vai voltar lá para a Era das Cavernas. Vai caçar mamute. Então, nós estamos preparados para habitar esse novo mundo? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer o tempo todo. O planeta Terra está evoluindo, mas eu estou evoluindo junto? O que eu estou fazendo no meu dia a dia que está de acordo com a pessoa com quem eu quero ser? Será que o tipo de pessoa que eu admiro, o tipo de qualidade que eu admiro nos outros, eu tenho em mim? Sempre tenho um pouquinho, mas será que eu coloco isso em prática? Então, será que eu estou preparada para habitar esse novo mundo? A gente sempre tem que ficar se questionando isso e se melhorar baseado nesse questionamento. Nesta grande viagem, o que nós estamos colocando na nossa mala? Então, eu sempre falo que cada reencarnação, a gente sabe que aqui não é a verdadeira vida, que a verdadeira vida é quando nós voltamos ao plano espiritual. Então, quando nós estamos aqui no planeta Terra, é como se a gente saísse do plano espiritual com uma malinha vazia, e aí o nosso mentor pega e fala, vai lá, leva essa malinha e eu quero ver o que você vai colocar nessa mala aqui quando você estiver fazendo essa viagem, porque quando você chegar aqui no plano espiritual de novo, a gente vai abrir essa bagagem e a gente vai ver o que você trouxe. O que a gente está colocando nessa mala? Coisas boas ações, caridade, amor, ou briga, ódio, intolerância, guerras, impaciência, egoísmo. A semeadura é livre, a colheita obrigatória. O que nós estamos semeando? Será que ao chegar no plano espiritual, eu vou ficar com vergonha da vida que eu vivi? Ou eu terei orgulho do que fiz e da forma com que agi? Então, quando eu estiver lá, cara a cara com o meu mentor, que ele me perguntar, e aí? Você cumpriu a sua missão? E aí eu vou olhar, será que eu cumpri? E aí eu vou abrir a minha mala e tem um monte de coisa nada a ver com o que eu tinha que fazer aqui na Terra. Vou ter que voltar. Vou ter que voltar para repetir tudo de novo. Agora imagina, gente. Imagina, eu não quero voltar. Eu não sei se eu quero voltar, não.
Talvez eu volte para a Terra, não sei, né? Quem vai saber? Só os espíritos de luz do plano espiritual. Mas, puxa vida, eu não queria voltar não para fazer as coisas que já aconteceram aqui comigo, não quero. Queria ir para um lugar melhor. Então, se a gente quer ir para um lugar melhor, a gente tem que começar a agir melhor. Então, eu tenho que começar a mirar nos espíritos de luz, nos espíritos que estão acima da gente. Esses são os espíritos que devem servir como modelo. E Jesus Cristo, que veio aqui na Terra e ensinou a gente a amar, ensinou a gente a ser melhor do que somos. Então, vamos fazer a nossa mala com sabedoria, pois ao chegarmos no plano espiritual, os nossos mentores nos questionarão a respeito do que estamos levando daqui. Boa noite, meus irmãos.